Torcedor, olá torcedora, cancheiros e cancheiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Thiago Stormovski, desde já agradeço a tua audiência e te convido para curtir o vídeo, comentar aqui embaixo e principalmente em se inscrever no canal. Isso é importante para vocês receberem vídeos como esse em todo o Brasil. Estou com a meta de chegar a 2.000 inscritos até o final de março, temos aí cerca de 31 dias para conseguir 2.000 inscritos. É uma tarefa bem difícil, mas só vocês podem me deixar sonhar. Se não conseguirmos os 20.000, pelo menos estamos bem próximos dessa marca. Bom, gente, vamos falar a respeito hoje da questão das torcidas organizadas do Atlético Paranaense. Por que as torcidas organizadas do Atlético por muitos anos conviveram em guerra? Como que isso aconteceu? Quais foram esses conflitos? E tudo o que aconteceu durante todo este processo de fundação de uma torcida de oposição e que depois virou uma torcida rival. Bom, gente, a história das organizadas do Atlético começa com os fanáticos, que desde sempre foram a principal, se deu como a principal torcida do clube, a mais numerosa, a mais tradicional e até a única em determinado momento. E isso foi mudando ao longo do tempo. É muito bom, é muito importante ressaltar, gente, que sempre que se cria uma organizada além da que já tem, normalmente isso se dá com os membros da própria torcida anterior, que se revoltam com a gestão atual, que brigam com a gestão atual e criam a sua própria torcida, que foi o caso dos Ultras do Atlético Paranaense, que em 1992 foi criada a torcida praticamente de oposição aos fanáticos, porque naquele momento a Zona Norte dos fanáticos se revoltou contra a atual direção, liderada por Gabriel, até não sei o codinome do torcedor. Os Ultras foram criados com o objetivo de ser uma torcida que ficava ao gol oposto dos fanáticos. Provavelmente você sempre viu a faixa na antiga Arena da Baixada atrás do outro gol, porque é lá que foi localizado justamente para ficar atrás de um dos gols e deixar claro que era uma torcida de oposição aos fanáticos. E ao longo do tempo isso foi crescendo, porque no momento que se cria uma torcida de oposição, uma torcida com membros da oposição, automaticamente tu já está declarando inimizade com aquela torcida atual. Os caras se sentem até de certa forma atraídos. Como assim os caras estavam aqui e criaram um outro movimento para estar no clube, para estar na arquibancada? Isso normalmente não é muito bem aceito pelas torcidas. Então, ao longo dos anos 90, os Ultras foram crescendo, muito com esses membros da Zona Oeste que idealizaram essa situação. E claro, ao longo do tempo, os conflitos e a disputa com as torcidas ficaram cada vez maior. Os Ultras começaram a ter umas posições muito diferentes dos fanáticos, criaram uma amizade, por exemplo, com a Fúria do Guarani, que é uma torcida rival dos fanáticos, e foi em um Guarani e Atlético Paranaense que se deu o primeiro caso, na verdade, um Atlético Paranaense e Guarani em 2000, que um torcedor dos fanáticos foi esfaqueado por um torcedor dos Ultras, sofreu um ataque por facas, e isso gerou uma revolta, e aí começa uma linha do tempo de diversas situações dessas torcidas. Não eram torcidas que cantavam as mesmas músicas, dividiam o mesmo espaço na arquibancada, então isso foi criando. Então ao longo dos anos 2000, diversos episódios, vai mostrando aí pra vocês na tela a linha do tempo das situações que aconteceram, e em 2015 foi meio que o ano do auge desses conflitos. As torcidas começaram a se encontrar diversas vezes nos arredores da Arena da Baixada e também em outros lugares de Curitiba e também em viagens, porque ambas torcidas viajaram, e aí foi o estopim aí para essas torcidas brigarem cada vez mais. Até que chegou o momento que o próprio Atlético tomou uma atitude de afastar os Ultras como oficialmente torcida do Atlético, porque era uma torcida, normalmente como é uma minoria, é uma torcida que vai para fazer barulho, cara, que vai para fazer barulho não só na arquibancada, mas em qualquer situação. E aí teve essa situação de afastar as torcidas. Teve torcedor que acabou esfaqueado, teve torcedor que acabou no hospital, e ao longo do tempo os fanáticos foram entendendo que esses caras são nossos rivais, não são mais torcidas do mesmo time, e isso vai fomentando cada vez mais. Por muito tempo os Ultras, olha, com exceção das torcidas do Atlético, foram os principais rivais da torcida dos fanáticos. Teve briga na Vila Capanema, teve briga no Beira-Rio, lembra até que tiveram que ser separados os torcedores. Então, respondendo à pergunta do início do vídeo, as torcidas se detestavam por conta de ego, por conta de oposição, por conta de espaço na arquibancada, alianças com torcidas inimigas, e depois tudo isso virou pretexto para saírem na porrada e continuarem brigando. Torcidas do mesmo clube, gente, torcidas que torcem para o mesmo clube se tornaram rivais. Atualmente, as torcidas selaram um acordo de paz, então os Ultras diminuíram muito essas situações. Nesse acordo, muitos membros dos Ultras decidiram voltar para os fanáticos,
e hoje é uma minoria muito significativa que tá lá, leva a faixa na Arena da Baixada, fica até na parte superior de cima da Arena da Baixada, a gente não consegue visualizar na televisão. Eu até achei que os ultras nem existiam mais por conta de não visualizar mais a torcida e estar longe do estádio, mas conversando com algumas pessoas, sim, a torcida está ativa, mas muito menor em relação ao que foi, e hoje deixou de ser um problema para as torcidas. Mas foi por muito tempo uma guerra no Atlético Paranaense entre os torcedores do mesmo clube rubro-negro. Teve sérios indícios, como eu disse já em diversos vídeos, eu não posso falar sobre tudo que acontece aqui porque o YouTube acaba travando questão de violência, mas mostrei para vocês a tela e toda essa linha do tempo do que aconteceu. Ultras e os fanáticos, as duas torcidas do Atlético Paranaense que se detestavam e agora convivem, pelo menos, em situação muito mais amena, muito mais tranquila. É isso então, gente, um resumão para vocês de como que se criou, torcida criada lá nos anos 90, que se tornou rival dos fanáticos, que nos anos 2000 criou muita essa inimizade e depois se tornou algo que ninguém mais sabia o motivo, os caras só brigavam mesmo, mas acabou e hoje as torcidas do Atlético convivem muito mais neutras em relação a isso. É isso então, gente, valeu, um resumão pra vocês a respeito dessa questão. Vocês me pediram muito esse vídeo, é o que eu pude colher, gente, talvez tenha faltado muitas informações aqui, mas o que eu pude colher é isso, esse resumão aí cancheiro pra vocês, mais um, valeu, grande abraço a todos e tchau!